Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje o meu papo é com o Diego Rios, aprovado no 40º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil e vai contar para a gente então um pouquinho sobre a preparação dele até conseguir essa aprovação. Diego, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Estratégia OAB e parabéns! Muito obrigado, Ana. Bom, Diego, já se apresenta então para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, sua idade, sua formação também. Eu me chamo Diego Rios, eu tenho 40 anos, eu moro no município chamado Campo Verde, Mato Grosso, e já venho tentando o exame da ordem há muito tempo, né? Tentando ser aprovado. E aí, graças a Deus, com a ajuda também do Estratégia, consegui ser aprovado nesse 40º exame da ordem. Legal. E faz quanto tempo que você se formou? Eu me formei em 2018 e desde 2018 eu venho tentando fazer o exame da ordem, né? Na época de formação, o estratégia sempre estava presente na minha vida, né? Eu sempre escutava os outros alunos falando sobre o estratégia e eu ficava me perguntando, mas para que eu preciso do estratégia, né? E depois é que foi cair a ficha como é que eu iria utilizar o estratégia na minha vida. Legal. E quando foi isso? Em que momento que você começou a utilizar a estratégia? Como eu falei na minha época acadêmica, em 2018, lá no finalzinho a gente já vinha tentando fazer o exame da ordem, né? Nos últimos anos ali. E eu sempre escutava as pessoas falando de estratégia, que era uma empresa excelente para se contratar, e eu sempre ficava escutando aquilo, mas eu ficava, como eu me achava autossuficiente, eu entendia que eu não precisava de ninguém, que só a faculdade já me bastaria. E aí, quando eu comecei a fazer o exame da ordem, que já foi no finalzinho da faculdade, foi que eu comecei a perceber, peraí, eu preciso de ajuda, e ajuda especializada. E aí foi onde me caiu a ficha que eu preciso também da estratégia. E aí Le- eu vim utilizando a estratégia ao longo do tempo. Então você já prestou outros exames também depois desse que você citou da formação? Sim, sim, eu prestei o exame desde o 34º exame, ou seja, já são cinco exames que eu venho prestando e naquela lógica ainda, né? Não, eu por si só eu me resolvo. E aí eu caía nessa enganação. E aí quando eu percebi que foi no 36º que eu tinha passado na primeira fase e a segunda fase eu falei, não, eu preciso de um profissional especializado para me ajudar, porque só por si só eu não conseguiria. Foi onde eu contratei o Estratégia. E Estratégia me desenvolveu muito ao longo do tempo. Era justamente isso então que eu queria saber. Então vamos lá falar um pouquinho dessa sua preparação depois que você começou a utilizar o material do Estratégia. Como que você organizou a sua rotina de estudos? É, é importante dizer que assim, o Estratégia ele tem toda uma metodologia de trabalho. Então fica muito fácil de você seguir essa metodologia. Então, ao longo do tempo eu fui seguindo aquilo que o próprio professor vinha nos ensinando. Olha, você precisa ter tantas horas de estudo, você precisa ter acompanhar as videoaulas e tudo mais. E eu fui seguindo passo a passo aquilo que o professor Igor Maciel me falava. E aí eu fui percebendo o meu desenvolvimento ao longo do tempo. Eu estudava basicamente 2 horas no período da manhã, 2 horas no período da tarde e eu acompanhava as aulas no período noturno, que eram as aulas do professor Igor Maciel. E eu percebi que ao longo do tempo nesses horários que eu estudava, eu fui desenvolvendo uma capacidade de entender a prova muito melhor, coisa que eu não tinha anteriormente. Você escolheu administrativo para sua segunda fase, né? Por que você Isso. escolheu essa matéria? Ah, legal. Eu escolhi pelo fato de que eu acho eu já trabalhava na área administrativa, né, que eu sou concursado da Prefeitura Municipal de Campo Verde, então eu trabalhava numa época na área administrativa. E até o meu TCC também foi numa área específica administrativa, né? E aí eu já fui me adaptando a essa área administrativa. Eu sempre gostei dessa relação do administrativo. Legal. Você citou então que seguia direitinho o cronograma dado pelo Estratégia. Quantas horas por dia, mais ou menos, que você conseguia estudar? Era de segunda a sexta, finais de semana também você estudava? Eu sempre digo que a gente precisa abdicar de muita coisa. Precisa abdicar dos amigos, da família, de tudo mais para poder ter um histórico de aula forte, sabe? E aí eu me programava, eu estudava 2 horas no período da manhã, que era ali por volta bem de manhãzinha cedo, acordava muito cedo, estudava 2 horas.
Depois, no período da tarde, quando eu conseguia estudar, estudava 2 horas também no período da tarde, logo depois que chegava do meu serviço. E aí, no período da noite, eu assistia às aulas com o professor. Então, eu tinha na verdade, eu usava toda a minha semana para estudar, né? Não tinha segunda-feira, não tinha domingo, não tinha feriado, então era todos os dias era de estudo. E você em algum momento pensou em desistir? Ah, sim, várias vezes, várias vezes. Pensei em desistir pelo cansaço, cansaço físico, cansaço intelectual, cansaço, sabe, até cansaço moral de fato, assim, porque quando você reprova de uma prova do exame, você se sente diminuído, de fato, sabe? E aí eu sempre digo que tem pessoas que nos ajudam com isso, sabe? Eu tenho amigos que me ajudou com isso. Então, assim, toda vez que eu pensava em desistir, e meus amigos falavam, não, vamos lá, vamos tentar mais essa vez, vamos buscar, essa vez vai dar certo. E aí, em especial, tem um amigo chamado Cleito, que sempre me ajudou, né? Muita gratidão por ele. E minha família, né? Que eu olhava para minha família, ela sempre estava ali do meu ladinho ali. Não, amor, agora vai dar certo. Minha esposa sempre do meu lado. Não, agora vai dar certo. Fica tranquilo, né? Mas a desistência ela faz parte da gente, né? Faz parte do ser humano. Mas aí se você não tiver as pessoas de fato que te joga para cima, fica difícil não sair não querer desistir, né? Mas eu acredito que com fé em Deus e o apoio das pessoas eu dei a continuidade e obtive o êxito no exame. Que bom que te apoiaram e que deu realmente tudo certo, então. Você citou também, Diego, que utilizava algumas ferramentas. Quais eram essas ferramentas e o que você mais gostava? Estratégia ele te dá um leque, sabe? Ele te dá um leque de opções para você estudar. E eu gostava muito por conta da plataforma do Estratégia. Então, tem muito conteúdo dentro do Estratégia, na plataforma, que eu usava diariamente. Ou seja, as próprias videoaulas que já estavam ali na plataforma de acesso, que é fácil de você acessar, que é fácil de você ter esse entendimento. E aí eu já ia anotando as minhas dúvidas para quando chegasse à noite eu pudesse conversar com o professor para que o professor pudesse me tirar as dúvidas. Eu utilizava a plataforma do Estratégia, né? Todos os componentes dentro da plataforma do Estratégia, e eu utilizava também as videoaulas, que era o que eu mais gostava de assistir, né? Que seriam as videoaulas. E sem falar no material didático, né? Que sempre tem no Estratégia, né? Eu comprei também um livro, né? Que foi esse daqui, ó. A nona edição, o Igor Marcial e o Legal. professor Pedro Siqueira, que eu consegui realmente, de fato, aprofundar ainda mais dentro do conteúdo. Principalmente, então, para a segunda fase, né? Que foi a sua Principalmente para a segunda fase, que foi escolhida. o que eu mais foquei. Uhum. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa mentoria da segunda fase. O que que você acha que foi positivo para sua aprovação? Ana, eu sempre digo que a gente faz um retrospecto de conhecimento e eu sempre digo que eu saí do zero para alguma coisa. Eu não entendia nada, nada, nada. Assim, a faculdade ela te dá uma base muito boa, mas teórica, né? Na prática, nós que não temos a prática jurídica, na prática a mentoria me serviu muito para isso. Desde você identificar uma peça a você conhecer de fato o que a lei está nos proporcionando. E aí o professor Igor Maciel na mentoria foi espetacular comigo, sabe? Foi assim de abraçar, de segurar minha mão e falar assim, vamos lá, Diegão, está na hora. E aí a gente foi junto. Legal. E para essa prova, então, do 40º exame, como que você foi? Mais confiante? Ah, chegou a ser engraçado, né? O exame 40º, eu achei que eu estava preparadíssimo, e estava realmente preparado, até pelo fato do professor Igor Maciel olhar e dizer assim, olha, Diego, você está confiante, você está preparado, e você vai lá, cara, você vai arrebentar. Só que é 5 horas de prova, Ana, e 5 horas de prova passa assim, ó. E aí no 40º eu fiz da forma que o professor nos ensinou. E só que assim,
a ansiedade é grande. Por isso eu digo a todos os alunos, controle a sua ansiedade na prova. Isso te ajuda muito. E a ansiedade foi grande quando eu vi as 5 horas já estava passando e eu não tinha feito ainda toda a prova, aquele desespero. E aí eu brincando com o professor, depois eu disse, professor, foi a pior peça que eu fiz em toda a minha vida, foi na prova, foi no exame. Tanto é que precisamos depois entrar com recurso para conseguir, de fato. Mas eu me achei preparado, de fato, só que a minha ansiedade me fez ficar um pouco preocupado ali no momento, questão de tempo, questão de estar certo ou estar errado, e eu acabei prejudicado um pouco por conta disso, né? Mas a preparação em si estava ótima, né? Bom, deu tudo certo, né? É isso que importa. E eu quero saber então, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento finalmente? Até antes de falar sobre isso, Ana, é importante eu dizer porque assim, os professores ele tem uma sensibilidade muito grande, sabe, com os alunos. Porque eu me lembro que quando eu não vi meu nome na lista dos aprovados assim que saiu, que eu vi minha nota que precisava fazer recurso e aí eu já estava pensando na repescagem, já estava com outro pensamento, já frustrado e tal. E aí foi onde o professor Igor Maciel me mandou uma mensagem. Ele me disse assim: "E aí, Diegão, tudo bem?" Eu falei: "Professor, não tem nada bem, não está nada bem. Não consegui a pontuação necessária." Aí ele falou: "Vamos entrar com o recurso, porque o recurso faz parte do jogo." Foi isso que ele me disse. E aí eu já, né, como assim? Já estava desistindo de tudo, já estava pensando em repescagem. E ele falou: "Relaxa, o recurso faz parte do jogo. Vamos utilizar o recurso." E aí eu olhei para ele e falei: "Se eu tenho certeza que a gente consegue a pontuação necessária?" Ele falou: "Tudo é possível." E ele fez um excelente recurso. E quando é emocionante, sabe? Porque quando a gente vê nosso nome na lista dos aprovados, é como, desculpa, né? É difícil para mim mesmo, assim, e a gente sabe da luta que foi. Quando a gente vê o nosso nome na lista dos aprovados, é como se tirasse um elefante das costas da gente. É como se o mundo abrisse e você falasse assim: conseguimos. Porque não é só uma conquista sua, é uma conquista da sua família, é uma conquista dos seus amigos, é uma conquista do professor, sabe? Então, assim, quando a gente vê nosso nome na lista dos aprovados, é como se o mundo abrisse e falasse assim: olha, agora sim você faz parte desse meio. E aí é porque eu me emociono, porque assim, a gente escuta tanta piadinha, sabe? Eu sei que aluno passa por isso. Ah, não passou naquele exame. Ah, nossa, formou em direito, mas não passou naquele outro. Então, assim, a gente fica se frustrando por conta disso. Algumas pessoas, em vez de te levantar, te jogam mais para baixo. E aí, quando você vê seu nome na lista dos aprovados, tudo aquilo que passou, você fala: nossa, assim, agradecimentos primeiramente a Deus, é claro, e depois ao estratégia, justamente pelo fato de você entrar para esse meio, de você participar dessa vida e de você ter uma entrega. E o estratégia fez isso comigo, me deu essa possibilidade de entrar para dentro desse meio. E ótimo, a gente fica muito feliz, então, por ter feito parte disso também. E te parabenizo aqui por não ter desistido, né? Como o professor Igor Maciel disse, o recurso faz parte do jogo. Então, os professores do Estratégia têm essa fama de pegar na mão mesmo, como você disse, e só soltar depois da aprovação, não é depois da prova, não. Porque se não deu certo, os professores estão ali para tentar uma segunda chance. E que bom que deu tudo certo para você então, Diego. Queria aqui te parabenizar mais uma vez e te agradecer. Então, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando, principalmente para aqueles que passaram por esse momento que você passou aí de muitas piadinhas de repente, por pensar em E desistir, pela reprovação. O que que você pode deixar? eu sempre digo às pessoas que estão iniciando, ou aquelas que já fazem há tanto tempo o exame da ordem e ainda não foram aprovados, acredito, acredito. A gente sempre pensa que Deus precisa estar à frente primeiro,
e depois acreditar. Acreditar e confiar. Confiar em Deus, confiar no estratégia, na equipe do estratégia, confiar na equipe das metodologias próprias do estratégia e seguir em frente. Esquece as piadinhas, foca. Depois que você vê seu nome lá na lista dos aprovados, você vai falar assim, cara, show de bola. Sou estratégia. Esse é o nome. Diego, parabéns, então, muito obrigada, viu? Para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa mensagem do Diego também. Não esqueça então o seu like no vídeo e o seu comentário. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo OABeiro, acesse o nosso site. Até a próxima, meu beijo para você. Tchau, tchau.